Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora você acompanha um resumo das notícias desta segunda-feira, dia 23 de maio. E a Organização Mundial da Saúde fez hoje um alerta para que os países não endêmicos aumentem os cuidados para evitar a transmissão da varíola do macaco. O aumento dos casos de varíola do macaco ligou o sinal de alerta para autoridades sanitárias em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde se mostrou disposta a deter a transmissão de pessoa para pessoa nos países não endêmicos. Queremos parar a transmissão entre seres humanos. Podemos fazer isso nos países não endêmicos e isso realmente é fundamental porque estamos em uma situação em que podemos usar ferramentas de saúde pública de identificação precoce, isolamento de casos, conversar com comunidades, ouvi-las, engajar com elas para fazer parte da solução. Não se trata de a OMS dizer ao mundo o que fazer, é trabalhar com as comunidades para dizer como chegar a soluções que se encaixam nesse contexto. Segundo a epidemiologista Maria Van Kerkhove, há menos de 200 casos confirmados e suspeitos de varíola do macaco até o momento. A especialista indicou que a transmissão ocorre por contato físico próximo, contato pele a pele, e que na maioria dos casos identificados, as pessoas não desenvolveram nenhuma forma grave da doença. O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças reforçou nesta segunda que o risco de contágio é muito baixo entre a população geral, mais alto entre pessoas com múltiplos parceiros sexuais. Esta foi a primeira avaliação de risco da Agência de Saúde da União Europeia desde o aparecimento incomum de dezenas de casos na Europa e na América do Norte. E o Ministério de Saúde da Argentina investiga o primeiro caso de suspeita de varíola do macaco, no país. Um morador de Buenos Aires apresentou sintomas da doença. Pequenas feridas surgiram no corpo do homem após ele retornar de uma viagem da Espanha. Olha, e a vacina da Pfizer, ainda falando de saúde, teve eficácia de 80% em crianças até os 5 anos de idade. O esquema vacinal com 3 doses foi testado em bebês e crianças sintomáticas. A eficácia da vacina da Pfizer-BioNTech foi medida após crianças a partir dos 6 meses e até os 5 anos de idade tomarem 3 doses, todas deste mesmo imunizante, sendo que a terceira delas foi aplicada com um intervalo de ao menos 2 meses após a segunda. A quantidade utilizada foi de 3 microgramas por dose, o equivalente a 1/10 da dose aplicada em adultos. De 1.678 crianças que participaram do estudo, apenas 10 casos de Covid sintomáticos foram identificados num período de 7 dias ou mais após a terceira dose. E esses dados, ainda preliminares, apontaram que a vacina da Pfizer-BioNTech teve eficácia de 80,3% contra a Covid nessa faixa etária, o que foi considerado uma forte resposta imune e também segura pelas farmacêuticas. Vale destacar que o ensaio ocorreu quando a variante Ômicron era a predominante. Os testes foram feitos nos Estados Unidos, na Finlândia, Polônia e também na Espanha. As empresas pretendem concluir o processo de envio de dados à agência reguladora americana, a FDA, nesta semana. E vale lembrar que na semana passada foi autorizada a dose de reforço para crianças entre 5 e 11 anos de idade pela agência. Crianças abaixo desta faixa etária ainda não podem receber nenhuma vacina contra o coronavírus por lá. Agora a gente fala de política. O ex-governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou no início da tarde que não é mais candidato ou pré-candidato a presidente da República. O pronunciamento foi feito após uma reunião que aconteceu na Zona Sul de São Paulo. Dória disse que seu nome não é o preferido da cúpula do PSDB e que aceita a realidade de cabeça erguida. O ex-governador enfrentava resistência interna no PSDB e também de partidos da chamada Terceira Via. A decisão do tucano foi anunciada um dia antes da reunião da executiva do partido para definir qual será a posição da legenda na disputa presidencial. E a Justiça Eleitoral determina que os partidos realizem as convenções para a escolha dos candidatos entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. O pedido de registro da candidatura deve ser feito até 15 de agosto. Olha, e depois de mais de 50 dias de greve, os médicos peritos e funcionários administrativos do INSS voltaram ao trabalho nesta segunda-feira. O governo aceitou as reivindicações dos servidores e a fila de espera por perícias aumentou durante a greve e já passa de 1 milhão de pessoas.
A Associação Nacional dos Médicos Peritos informou que as reivindicações foram aceitas pelo governo depois de uma reunião no Ministério do Trabalho. No encontro, ficou decidido reajustes salariais lineares para todo o funcionalismo público. Os funcionários do INSS entraram em greve pedindo um reajuste de 19,99%, que seriam de perdas acumuladas da inflação dos últimos meses. Depois deste acordo, as atividades dos médicos peritos e funcionários administrativos foram retomadas nas agências do INSS. Durante os 52 dias de paralisação, mais de 320 mil exames periciais foram remarcados. A perícia médica é obrigatória para a concessão de auxílios acidente por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente. De acordo com a Associação Nacional dos Médicos Peritos, mais de 1 milhão de segurados estão na fila das perícias médicas do INSS. E a Agência das Nações Unidas para os Refugiados divulgou nesta segunda-feira uma triste marca. Com a guerra da Ucrânia, o número de pessoas que foram expulsas de suas casas chegou aos 100 milhões. A Acnur, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, afirmou que o número é alarmante, preocupante e uma cifra que nunca deveria ter sido atingida. No fim de 2021, cerca de 90 milhões estavam deslocadas, sobretudo devido à violência na Etiópia, Burkina Faso, Mianmar, Nigéria, Afeganistão e República Democrática do Congo. Na Ucrânia, mais de 8 milhões tiveram que fugir para outras regiões do país e mais de 6 milhões de refugiados que cruzaram as fronteiras com outros países. A Acnur destaca que esta quantidade de pessoas equivale a mais de 1% da população mundial e que só 13 países têm uma população superior a este número. O dado inclui refugiados, solicitantes de asilo e mais de 50 milhões de deslocados internos. Mais de 2 anos depois do início da pandemia, pelo menos 20 países ainda negam o acesso ao asilo a pessoas que fogem de conflitos, violência e perseguição, muitas vezes com as medidas restritivas para conter o vírus como desculpa. E ainda falando da guerra na Ucrânia, olha só essa história. Uma granada falsa deixada em frente ao consulado da Rússia, na zona sul de São Paulo, mobilizou o esquadrão antibombas da Polícia Militar. Policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais, do GAT, chegaram ao local com roupas especiais e até um robô para remover o artefato. Ao final da operação, o grupo concluiu que se tratava de uma bomba falsa. O local ficou interditado por cerca de 3 horas, mas foi liberado no começo da madrugada desta segunda-feira e, felizmente, se tratava apenas de uma bomba falsa. Olha, e o desabamento de um prédio em construção no sudoeste do Irã deixou mortos e feridos. Segundo a TV estatal, equipes de emergência estão sendo enviadas de outras cidades para ajudar nas operações de resgate. O desabamento de um prédio em construção na cidade iraniana de Abadan, capital da província do Cuzistão, assustou moradores nesta segunda-feira. De acordo com a televisão pública local, pelo menos 4 pessoas morreram e outras 80 ficaram presas nos escombros da obra. O primeiro balanço oficial, apresentado pelo Serviço Nacional de Resgate e citado pela rede, indica 21 feridos no episódio. Imagens aéreas do local dão a dimensão do tamanho do desastre. Socorristas trabalham com o auxílio de guindastes para remover o entulho, enquanto cães de resgate procuram por vítimas. A televisão estatal destacou que o desabamento aconteceu em uma rua movimentada da cidade, cheia de instalações comerciais, sanitárias e escritórios. As causas da tragédia estão sendo investigadas. E para encerrar essa edição, nós vamos mostrar uma ideia inovadora. Uma favela em Manguinhos, que fica no Rio de Janeiro, abriga a maior horta urbana da América Latina. Localizada em Manguinhos, zona norte do Rio, a horta orgânica prospera alheia à inflação descontrolada e à dependência de fertilizantes russos, que hoje preocupam a poderosa indústria agrícola brasileira. A primeira semente foi plantada no final de 2013, em um terreno então conhecido como Cracolândia, pela presença de dependentes químicos. Pouco a pouco, o projeto conseguiu se instalar e ser respeitado, em um bairro onde os traficantes buscam impor sua própria lei. Esse projeto ele fez esse papel de dar ocupação para esses moradores dessa comunidade que não tinham o que fazer, não tinham como sobreviver aqui dentro, que a vida aqui dentro é assim, é muito precária, entendeu? Com quase 3 hectares, equivalente a 4 campos de futebol, a horta é considerada a maior da América Latina.
Por mês produz 2.500 quilos de mandioca, cenoura, cebola e repolho. Metade é vendida a famílias a uma média de R$ 2,00 o quilo e a outra metade é doada a entidades como orfanatos e asilos. Em tempos normais, nessa horta aqui, a metade da produção ela é doada à população, a creches, a asilos, a abrigos, a orfanatos que estão no entorno. E a outra metade é comercializada a um preço subsidiado, de forma que as pessoas aqui possam comprar esse alimento. É um preço barato. A unidade de Manguinhos é a maior das 56 hortas cariocas, projeto que Júlio César lançou junto com autoridades municipais em 2006 e que foi reconhecido pelo Pacto de Milão sobre Política Alimentar Urbana como um dos melhores sistemas do mundo. Olha, essa horta para mim mudou tudo. Mudou tudo, mudou o modo de viver, o modo de comer, o modo de trabalhar, o modo de andar e o modo até de dormir, tá? Que eu já durmo naquela intenção de vir amanhã para cá. Dione faz parte dos 25 funcionários do jardim, pagos com 50% das vendas. Enquanto isso, o projeto continua indo de vento em popa. A Prefeitura do Rio anunciou a extensão dos terrenos de cultivo do Parque Madureira. Segundo cálculos das autoridades, o espaço vai se tornar a maior horta urbana do mundo, com 11 hectares. Bom, e essa edição termina aqui, mas amanhã eu volto com mais notícias para você. Até mais!